Porque, assim, muitas pessoas falam, putz, se você não tiver criativo, você não consegue trabalhar, né? Cara, não pode acontecer isso. E se um dia eu não acordar inspirado ou com uma luz, e aí meu trabalho não vai sair? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que é empreendedor ou você também que está pensando em criar sua própria empresa. Porque não tem forma melhor do que começar uma empresa do que pelo nome, né? E hoje a gente está aqui com um convidado super especial que é especialista em branding. Seja muito bem-vindo, Lucas Canepa, da Soal Design. Valeu, gente. Obrigado a todos. Obrigado aí pelo convite. E tamo aí, vamos lá bater um papo da hora e ver o que surge aí. Vamos embora, vamos falar. Tem muita coisa que você sabe aí que é importante para os empresários. Tem muitos empresários, né, que a gente vê que acaba não se preocupando com algo que é muito importante, como o Rodrigo falou, né, que é o nome. Mas antes de você ser o Lucas da Soal, você é o Lucas pai do Arthur, você é o Lucas que passou por algumas agências. Então conta pra gente como é que foi sua trajetória, Lucas, até chegar na Soal. Bom, então vamos lá. Meu nome é Lucas, né, como vocês já apresentaram, e eu sou aqui de Capão Bonito. E eu sempre tive um contato próximo com essa parte de ilustração, essa parte mais artística, né? Meu pai e minha mãe são arquitetos, e eu tive a felicidade de sempre estudar na escola que hoje meu filho estuda, né, no Vale. Então, sempre foi muito explorado essa parte do desenho, das artes, né, parte qual eu sempre gostei. Porém, para ser sincero, eu nem sabia que existia a profissão de designer gráfico, né, que é a qual eu me formei. Então, morava aqui em Capão, às vezes até tinha um contato, via meu pai com minha mãe desenhando. Na época ainda não era esses programas CADs de hoje em dia, 3D, era ali na prancheta com nanquim, né? Minha mãe até às vezes me passava uns desenhos para eu fazer. E eu achava bacana, mas eu achava um pouco técnico, né, esse desenho. E aí, eu tinha 2 primos que moravam em São Paulo, eu acabei aí o ensino médio e fiquei, pô, o que eu vou fazer, né? E aí um desses meu primo, André Assis, André, um abraço, Frederico Assis, André me convidou, pô, vamos, eu moro lá em São Paulo, a gente mora numa kitnet, vamos lá e vamos ver o que rola. Minha mãe falou, vai, você faz um ano de cursinho e vai imaginando o que você quer. Eu lembro que ainda e aí fui embora, fiz um ano de cursinho e fiquei sabendo da profissão de designer gráfico, de designer, né? Na época. Eu lembro que ainda prestei para design e prestei também para educação física, que eu sempre gostei dessa parte de esporte, de artes marciais, desde que era pequeno. E aí, pô, passei nas duas e fiquei meio, pô, para onde eu vou, né? E aí não tem como falar, mas teve um empurrinho da minha mãe, assim, falou, cara, você gosta de desenhar, o que você acha disso e tal? E aí comecei a faculdade de design, né, que antes não era dividido entre design gráfico e design de produto. Isso acontecia depois do 2º ano da faculdade. E aí eu comecei na FAAP, lá em São Paulo. E aí foram 2 anos de design de uma forma geral, onde foi muito bacana, porque foi muito apresentado a diferença de design gráfico e design produto. E a partir do 2º ano de faculdade, eu ingressei direcionado para a parte do design gráfico. É ali que você tem que tomar uma decisão, então, para que lado você iria? Sim, e aí é muito bacana, porque no começo desses 2 anos, né, nesses 2 primeiros anos de faculdade, você tem contato com vários projetos da parte de produto e vários projetos da parte do design gráfico. Então você consegue sentir bem o que você vai se deparar em cada vertente, né? Vai ter uma segurança grande, então, para tomar essa decisão. E foi uma excelente faculdade, assim, hoje eu vejo, na época até tinha meus questionamentos, depois eu posso entrar em detalhe, mas hoje eu vejo que foi uma baita faculdade. E aí eu optei por entrar na parte de design gráfico. E aí no meu 2º ano também comecei a trabalhar
como estagiário na Folha de São Paulo, no jornal, né? Depois saí de lá, trabalhei em algumas agências de publicidade, depois num grande escritório de design, e aí voltei para cá, para Capão, para tentar abrir meu escritório, né? Sou o design estratégico e estamos aí até hoje, graças a Deus. Interessante, cara. Como que é trabalhar na Folha de São Paulo? Uma baita numa empresa, né? É uma empresa gigante. Lá, especificamente, eu trabalhava no núcleo de revista, né? Porque são muitos veículos de comunicação e lá eu trabalhava no núcleo de revista, que na época cuidava do guia da Folha, aquele guia semanal com restaurantes, cinemas, passeios, né? E também no núcleo de revista tinha a Revista da Folha, que era uma revista que saía toda sexta-feira, e a Serafina, uma revista super bacana, que era, se eu não me engano, a periodicidade era mensal. Então eu trabalhava com diagramação, né, que é uma vertente do design gráfico, né, com a diagramação desses veículos. Isso depois da faculdade ou durante a faculdade? Durante. O segundo ano. Uhum. O segundo ano da faculdade. E ali foi reafirmando aquilo que você já estava estudando, o gosto que você tinha, né? Sim. A decisão pela profissão. Porque eu acho incrível isso assim, dentro do design, e vamos afunilando, a gente fala do design, agora falando do design gráfico, e o leque que ele te oferece para trabalhar, né? Então são muitas coisas. Hoje eu estou cada vez mais focando nessa parte do branding, do naming, de identidade visual, mas tem muita coisa que dá para você trabalhar com design, né? Quando você entende, você pensa um projeto, né, do olhar do design, você consegue estruturar, você tem uma inteligência, né, uma visão de um projeto da ótica do design. Então, é claro, você vai se especializando, você vai ficando melhor naquilo, mas ele te dá uma multiplicidade de muitas coisas, né? Para vocês terem uma noção, hoje eu tenho um amigo que se formou comigo, Samuca, e ele hoje é especialista em criar infográficos para advogados, né, para a parte jurídica. Então, vamos lá, para exemplificar, o cara tem um processo hiper complexo que tem 900 folhas, tal, o cara entende esse processo e ele vai traduzir todo esse processo em infográficos, né, que são imagens e textos. Então, um conteúdo super denso, né, o cara consegue transformar em imagens, em tópicos. Pô, e hoje é muito usado isso dentro da advocacia. E ele foi um dos pioneiros lá em São Paulo. Então, hoje o cara atende vários clientes como a Amazon, Google, tudo. Caramba. Então, hoje o advogado ele vai com o infográfico embaixo do braço, se for ali para explicar para o juiz o processo e tal, de uma forma muito mais simplificada, direta. Então, assim, de novo, é um pensamento do profissional de design, né? De uma forma geral, o que o profissional de design ele faz? Ele quer simplificar a vida das pessoas, né? Então, você tem um problema ou uma ideia, preciso abrir o meu negócio, não sei por onde começo, não sei. Então, vamos lá, vamos ver se é viável, vamos entender qual que é a sua ideia, vamos entender se tem público, vamos ver qual que é a estratégia. A gente está simplificando um problema, ou realizando um sonho, né? Concretizando uma ideia. E no caso do advogado é um assunto extremamente complexo, né? E só de você criar os infográficos ali já dá uma simplificada, uma encurtada no caminho, né? Muito. E aqui você falou sobre designer de produto, né? Aqui toda vez que nós vamos desenvolver um produto novo, né? Agora a gente está com 2 projetos em andamento, né? Um, na verdade, já está concretizado, que é o Compra Aqui, mas ele está em desenvolvimento ainda, né? Por mais que já tenha 3, 4 anos, ele continua implementando funções novas, e isso faz com que a gente precise pensar num designer. Então a gente tem uma designer de produto aqui, que ela desenha todas as telas, todas as funções, ela pensa na usabilidade do produto, em como o usuário vai reagir a cada funcionalidade, como o cliente vai interpretar tudo isso. Sim. E isso nos ajuda a errar muito menos na parte do desenvolvimento. Que foram erros que no começo a gente cometeu bastante. A gente ia desenvolvendo da forma como a gente achava, né? E depois chegava lá na ponta, chegava para o cliente, era algo esquisito, era algo estranho, algo que ele não entendia muito bem. Então a gente começou a aplicar
esse planejamento, né, antes do desenvolvimento, e a gente começou a ver quanto tempo a gente ganhava. Sim. Por mais que pareça que planejar ainda é um desperdício de tempo, a gente ganhava muito na parte do desenvolvimento. Eu acho que aqui já entra em design de produto, que é a vertente que você acabou não escolhendo naquele momento, né? Na época ainda, hoje a gente fala essa parte de, mesmo sendo um produto, né, no caso de vocês, eu imagino ali que a pessoa que vai criar do layout, do front-end ali, da usabilidade com o usuário, da interatividade, ainda é um designer ou um especialista ali em desenvolvimento, né, da parte gráfica. Na parte de produto, o que era abordado na época, né, era, por exemplo, o cara vai desenhar o fone, né, então ele tem que conhecer da ergonomia, dos materiais, das proporções ali do ser humano, então qual o tamanho, então é essa parte mais física, né? E aí eu tinha um amigo, Suzuki, o cara era um ET assim, sabe? O cara já chegou desenhando demais, e aí o cara foi desenhar carro na Alemanha, sabe? Trabalhar na Volks, para começar a desenhar. Então ele trabalhava nos protótipos e tal, e depois ia para aquelas exposições de carro conceito e tal, e hoje ele é artista plástico, assim, o cara largou tudo e caramba, absurdo. Pinta demais, assim, constrói os quadros, enfim, é aqueles caras fora, assim, da... Mas então, pelo que você está falando, essa função aí do designer gráfico, da época que você começou para agora, ela já expandiu muito, né? Porque aqui, por exemplo, a gente já tem profissionais de UX, né? Que é pensar na experiência do usuário. Isso também é uma vertente do designer gráfico que começou lá atrás com seus estudos ou não? Sim. Na época não se falava muito isso, né? Uhum. De UX e tudo mais. Porque são coisas que vão surgindo, né? Uhum. Mas como eu falei, se você for pensar, quando você fala de como que vai ser a tela, de como que vai ser a usabilidade, de como que vai ser ali a aparência, se vai estar conversando com a sua identidade ou não, com o seu propósito, com o seu público, tudo isso cai naquilo que eu falei. É uma forma de pensar, de entender um projeto de design. Então, como que a gente vai solucionar esse problema de criar um aplicativo que ele tem ali todas as funções, digamos assim, de venda, as funções estritas ali, mas ela tem que ter a subjetividade. Ela tem que ser um aplicativo que seja bacana de usar, ela tem que ser adaptável, ela tem tudo isso. Então, de novo, isso é um pensamento de projeto de design. E aí a gente está falando de todos os elementos, né? Cores, tipografia, o layout, porque tem que ser com uma ótica do usuário, né? Sim. Para que quando ele bata o olho, ele já consiga entender a mensagem ali e não tenha dificuldades, né? Sim. E hoje, se você for falar em operação de smartphones ou de tecnologia, a parte intuitiva é muito importante, né? Hoje, igual a gente fala, o cara compra, se o cara nunca mexeu em celular, se ele compra um iPhone, ele vai fazer. É intuitivo, né? Falei iPhone como um exemplo aqui, mas é tudo muito intuitivo, né? Então não adianta, é aquilo, mais um ponto do design. Você pega o complexo e tenta cada vez, sem perder a essência dele, deixar o mais simples possível. É isso, por exemplo, num desenho de um símbolo. Quando eu vou desenhar uma marca, pego todo o universo, o perfil de público, tudo tem muita informação. E aí como que eu vou simplificando de uma forma que chega ao símbolo, que ele não perdeu a sua essência, mas seja simples. É esse que é o lance. Mas, cara, como é que funciona esse processo de criativo mesmo? Porque eu fico pensando, por exemplo, aqui, você entrou no escritório, você viu que a gente tem as paredes pintadas, tem um monte de simbologia no corredor, né? Nas salas e tudo mais. Se a gente fosse redesenhar a nossa marca, e uma das perguntas que eu quero fazer, que eu vi no seu perfil lá, que você tem um vídeo que você fala que a maioria das pessoas, ou parte das pessoas que vão empreender, acabam pegando as letrinhas do nome lá, formando uma marca, que foi exatamente isso que aconteceu aqui no WLS. Que a gente precisa conversar depois como que a gente vai redefinir essa marca, mas não é disso que eu queria falar agora. Queria entender, você falou, eu pego o universo da pessoa, eu pego toda a história e vou sem perder o significado e vou simplificando. Cara, como é que faz isso? Porque eu imagino que você tem que estar em um estado de flow absurdo para que você não deixe perder a essência em uma imagem, né? Como é que você
faz isso? Tá. Então, assim, o designer, ele sempre vai estar ali no meio entre a parte racional, né? Então, antes de tudo, eu preciso conversar com vocês, entender o que é a empresa, entender a história, entender o posicionamento de vocês hoje, se vocês querem continuar com esse posicionamento ou manter, entender o seu público, né? Entender o seu objetivo, né? Então, tudo agora eu estou falando de coisas racionais, tá? Então, coisas claras e racionais. E, a partir disso, a partir de todas essas informações, que é um processo, né, uma metodologia, eu analiso tudo isso e, a partir dessas informações, as soluções visuais, sejam elas escolha de fonte, criação de nome, por exemplo. Eu entendi, de novo, com essas informações estratégicas que pedi para você, que o nome de vocês é interessante ser uma sigla, né? Aí tem vários porquês do processo criativo, né? Várias perguntas que, diante das informações que eu levantei, eu vou primeiro listar as categorias de nome, né? Então, tem nomes inventados, nomes de siglas, nomes toponímicos, que são nomes de lugares, nomes patronímicos, que é no caso de vocês, que são uma sigla, mas gerada a partir do nome de vocês, né? Então, aí, beleza. Então, para o que eles querem hoje, a melhor estratégia é que seja uma palavra inventada. Por exemplo, Häagen-Dazs, né? É uma palavra que não existe. A ideia deles era um nome que lembrasse alguma coisa holandesa por conta dos chocolates e tal. Então foi criado esse nome. Então uma palavra que não existe. Então todas as soluções que eu vou ter lá na frente, tanto de escolher o nome, da criação do nome, de escolher a cor, de escolher o estilo tipográfico, o grafismo do apoio, o estilo do desenho do símbolo, o que vai estar no símbolo, todas essas soluções, digamos que subjetivas, né, que aí tem a ver com a arte, com a subjetividade, elas vão beber dessa fonte racional. Então, eu costumo dizer que o profissional do design ele está bem no meio entre a engenharia, né, a coisa racional, o pé no chão, as necessidades, e as artes plásticas, que é essa coisa subjetiva, de como o usuário vai sentir, vai ver, vai se identificar com a sua marca ou não. E o designer está aqui no meio fazendo essa balança, né? Fazendo essa ponte. E para isso, né, para esse processo, como eu te falei, eu criei no escritório uma metodologia, né? Etapas de um trabalho, uma metodologia de criação. Porque, assim, muitas pessoas falam, putz, se você não tiver criativo, você não consegue trabalhar, né? Cara, não pode acontecer isso. E se um dia eu não acordar inspirado ou com uma luz, e aí meu trabalho não vai sair? Então, assim, tem etapas do projeto, uma metodologia que eu criei no escritório, que eu vou cumprindo etapas. É claro que se vier inspiração, que se vier insights, ótimo, né? Mas se não vier, aquilo vai ser preenchido cada etapa do processo. Não dá para pular nada. E eu digo mais, às vezes as pessoas têm essa visão meio, né, que o cara que trabalha na área criativa, ele vai sentar, olhar ali para o céu e vai descer uma luz. Não é. O que você tem de criatividade é a sua bagagem, é a sua referência, é o que você consome, é o que você vê, é como que você se relaciona, né? Então isso, por exemplo, quero fazer uma viagem e aí lá eu vi um tipo de comunicação de uma marca super legal, eu vi uma outra marca diferente. Então, você está criando sua bagagem, né? Então, a criação ela vai ser reflexo disso, de quanto você se nutriu, né? Dessas referências, das suas vivências, do que você está consumindo. Por isso que é importante prestar bem atenção nisso, porque a gente sabe que o tempo é muito precioso, né? Caramba, cara. Haja café também, né? Porque fazer tudo isso sem tomar café não vai, né, cara? Não tem como. Sem chance. Não, impossível, cara. Mas é legal você falar isso porque é realmente o que você falou, depender de algo criativo. E a gente é ser humano, né? Não é todos os dias que nós estamos bem.
acaba limitando e muito o seu trabalho, né? E como que foi para você construir essa metodologia, para você entender que esses elementos que você usa é fundamental para sair uma marca, para ter uma criação? Foi no decorrer do tempo mesmo? Foi networking? Como é que você chegou nesse resultado? Eu acho que um bom tanto foi de experiência de trabalho, né? Igual eu falei que o último escritório que eu trabalhei lá em São Paulo foi para mim uma escola, uma baita escola. Então, um pouco que eu aprendi de lá. E a maior parte foi quando eu vim para cá, porque quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu era restrito à parte criativa. Então, eu não tinha contato com o cliente, o briefing já chegava para mim, então todos esses questionamentos já chegavam para mim, caíam no meu colo, eu e a equipe entendíamos e focamos na parte criativa. E quando eu decidi abrir o meu escritório, não. Então, eu tinha que saber quais perguntas fazer para que eu tivesse as respostas. E aí, eu fui criando essa metodologia a partir da bagagem que eu tinha e a partir da minha necessidade do dia a dia, né? E eu falo que essa metodologia que eu tenho no escritório é uma metodologia orgânica, ela é um organismo vivo. Então, hoje pode isso aqui funcionar, amanhã, por exemplo, agora com o advento da inteligência artificial, eu preciso colocar mais alguma coisa nessa metodologia, amanhã ou depois eu tiro isso que não faz sentido e coloco uma outra coisa. O mundo é assim, né? As pessoas mudam, o mundo muda. Não vou nem dizer evolui ou regride, porque aí é uma questão mais profunda, mas a gente tem que se adaptar, né? Nós somos organismos vivos e a gente tem que pensar assim o trabalho, a marca. E como que você vê que a proximidade com o cliente ela mudou o seu processo criativo? Por que eu falo isso? Porque a gente desenvolve software e a gente entende loja, ou pelo menos os desenvolvedores entendem loja de dentro de uma sala com ar-condicionado, onde não tem a pressão de um cliente estar na sua frente, você está operando caixa. Então, a gente desenha e cria as funcionalidades de uma forma simples, mas na ótica de quem está dentro do escritório. E eu e o Rodrigo, a gente mudou um pouco dessa realidade, porque a gente vem muito do comércio, né? Então, eu consegui simplificar muita coisa porque eu venho do comércio e hoje eu também tenho loja, então eu consigo me aprofundar ainda mais e até faço alterações no software hoje por viver mais loja, né? E eu acho que essa proximidade com o cliente, não só no seu caso, mas como em todos os empresários, né, que estão ofertando produto, ouvindo e falando com o cliente o tempo todo, ela muda um pouco da percepção. No seu processo criativo, você sentiu isso também? Sim, eu acho que o que a gente mais tem que se preocupar e o que é de mais importante num processo de entrega para um cliente, seja da minha área, seja de vocês, eu acho que a gente tem que fazer essa imersão e estar próximo e conhecer muito bem o cliente e as necessidades dele. Porque às vezes, e muitas das vezes, o cliente não vai entregar para a gente a solução. Ou às vezes vai falar, eu quero isso. E isso não vai ser bom para ele, né? Então, assim, a gente, enquanto profissional, eu digo para mim, de criação, eu tenho que entender essa parte da pesquisa, essa parte do contato, do aprofundamento, é a parte mais importante, eu vejo, né? De novo, eu costumo dizer também que a solução visual, o resultado final é a pontinha do iceberg. Embaixo disso está todo um aprofundamento. Porque não adianta, se eu não me aprofundar, eu não vou entregar uma coisa de qualidade. Ou melhor, uma coisa eficiente para um problema que o cliente tem. Não adianta. Isso é, de novo, o que me conforta, e eu tenho certeza que a parte das ferramentas que surgem hoje ainda não substituem um profissional por causa disso. Só por causa disso, né? Porque fazer coisas, dar soluções rápidas, visuais, às vezes até bonitas, tal, tem muita ferramenta que já faz. Agora, com a inteligência artificial, nem se diz, né? Mas esse aprofundamento ainda, né, não existem robôs que tenham esse relacionamento de aprofundamento entre pessoas, né? Porque a gente pode falar, não, a gente faz marcas para empresas, para negócio, só que atrás dessa empresa, desse negócio, tem uma pessoa. E aí acaba virando uma marca sem significado, né? Acaba ficando fria. Se eu gero ela através de uma inteligência artificial, não tenho todo o contexto desse tete-a-tete que você mencionou que tem com o empreendedor, né?
Não tem, vai ficar fria. E mais que isso, não vai funcionar. Porque ela não vai se conectar com o público, ela não vai se conectar com o negócio, ela não vai se conectar com o propósito. Então, assim, às vezes uma marca visualmente, a princípio, mais feia, entre aspas, mas que se conecta com toda essa base, é muito mais funcional do que uma marca bonitinha, moderninha, que estão usando todas as cores do momento, a tipografia mais usada, mas não se conecta com o negócio. Então eu prefiro ficar com a mais feinha que vai dar mais resultado, entendeu? Show. Esse é o lance. Cara, a gente começou a falar de marca já, e eu queria ouvir, antes da gente falar de brand, eu queria saber por que o seu, né? Soal. Por que Soal? Qual que é a história? Qual que é a conexão que você quis transmitir e que ela gera para o seu público? Bom, então logo que, de novo, que eu vim para cá, eu fiquei pensando em qual posicionamento eu teria, né, diante daqui. Então a primeira questão foi se eu ia continuar usando o meu nome, né, que hoje, se você for pegar assim essa área dos designers assim, é muito usado o cara usar o nome dele, né? Então, fulano de tal, ponto designer lá nas redes sociais, ou eu queria um escritório, né? Eu tinha a ideia de tentar fazer da forma mais profissional possível e não queria que, se um dia eu não tivesse mais na Soal, ela parasse ou não existisse mais. Não queria que dependesse exclusivamente de mim. Então, uma das primeiras decisões foi em criar um nome que não atrelado ao meu, né? Encurtando assim todos os motivos. Mas então, por isso, optei por criar um nome. Então, beleza. Aí comecei o processo criativo. A palavra Soal é uma palavra inventada. É uma palavra que não existe. Ou melhor, depois de anos eu descobri que existe uma cidade no interior da França que se chama Soal, mas que eu, sabe? Mas a Soal, então tem algumas coisas nesse nome, nessa palavra, né? Então, primeiro do sou, do ser, da pessoa ser, de eu ser, do cliente ser e a gente gerar essa conexão, né? Soal é uma solução conceitual. Então, de novo, eu não acredito que a solução de um designer entregar não é uma entrega visual, ela é uma entrega de um conceito, né? Então, eu entrego uma solução conceitual, né? E entre essas duas palavras tem a letra U, né? Que é a união daquilo que eu falei, entre a parte estratégica, racional, entre a parte subjetiva, a união entre a marca e entre o cliente, né? A união entre o pedido e a entrega. Então, esse U une essas duas palavras e também está no meio do nome. Caramba, muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E aí reflete tudo aquilo que você já vem falando, né? Você transmitir um porquê dentro de uma marca, né? Só que isso era muito claro para você, né? Que foi criar sua marca, você já entendia o que você queria e tal. E o que você diria para as pessoas que querem criar uma identidade visual? O que ela precisa ter antes de ir para esse lado de iniciar um processo criativo, de buscar algum profissional? Ela precisa buscar um profissional. Antes, porque muitas vezes, por exemplo, no questionário base que eu tenho, quando eu passo para um cliente ou converso com ele a respeito, na maioria das vezes ele fala, pô, Lucas, nunca pensei nisso, cara. Eu acho que é esse ponto da minha pergunta mesmo, porque você já tinha esse conceito criado. Então, a pessoa que quer desenvolver isso, ela não precisa ter nada em mente. Ela tem que saber que ela quer abrir um negócio, ela tem que saber o que ela vai vender e, diante disso, você consegue tirar essas informações ou levar ela num nível de reflexão que vai trazer os insumos que você precisa para criar isso. Exato. Ah, tá. Exato. É claro que eu peço para ela trazer tudo que ela tem na cabeça. Uhum. O que ela imagina, qual que é o objetivo. Não sou eu também que vou falar, não, esse projeto que não tem nada, vou mudar tudo, né? Mas eu vou fazer apontamentos que falam, pô, legal, isso daqui vamos repensar, porque isso que você está falando está gerando atrito com essas outras coisas que você me disse, né? Então, é uma construção, né? E muitas das vezes, de novo, o cliente não vai ter pensado em tudo o que ele tem que pensar. Ele tem lá uma ideia, às vezes, de um produto ou de um serviço para abrir o negócio e ele chega com isso, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho que eu falo, é um trabalho próximo,
de aprofundamento, de reflexão, de tomada de decisões. Você tem algum projeto que você possa compartilhar de alguém que queria desenvolver um produto do zero, não tinha muito dessa bagagem e acabou virando um case lá do seu escritório? Bom, que não... Bom, a gente fez uma marca chamada VUPH. VUPH. Isso já faz algum tempo e era super bacana a ideia. Foi para um cliente de São Paulo que ele tinha a ideia de fazer um veículo urbano. Ponto. Um veículo urbano, seja ele terrestre, seja ele aéreo, seja ele em formato de uma moto, seja ele num formato de carro. Ele só tinha isso. Eu quero fazer um veículo urbano funcional, né? Então, a gente, a partir disso, fomos construindo. Ele chegou para mim para desenhar a marca, né? O Lucas faz marca, vamos desenhar. Mas nesse aprofundamento que eu falei, surgiu um monte de coisa desde o design que o produto ia ter, né? Então, em último caso, assim, era não dá nem para falar como se fosse uma moto, que não era uma moto, como se fosse um carro, não era. Ele era um veículo que a coisa mais próxima seria um carrinho de bebê para adulto. Caramba. Que tinham 3 rodas, mas tinha que ter a segurança, porque era urbano. Então segurança, 2 rodas só como uma moto, por que não 3? Né? Que a base piramidal é a base mais sólida que tem, até mais que 4, né? Que tem menos... Não precisa ter o balanceamento, né? Então, e aí toda a estrutura, todo o design, o nome, a identidade visual, as cores, tudo bebeu dessa fonte, né? Então, que a gente foi tendo esses questionamentos, como que vai ser o design? Então, vai ser para uma pessoa, para mais pessoas? Não é urbano para o cara ir trabalhar, não. Então, vamos otimizar espaço. Como que vai ser o tipo de deslocamento, o combustível, o design vai ser maior ou menor, então vamos utilizar o menos espaço possível, a base é mais larga e ela afunila. Então você entende que todas essas tomadas de decisão veio de novo desse aprofundamento do projeto. Veio dessas questões que eu nem tinha pensado, o cliente não, mas a gente foi construindo junto. E cara, se fosse para você falar assim, o que ou quanto custa ter um nome fraco? Porque a gente sabe que, dependendo do nome, o nome impulsiona um negócio ou o nome dá uma estopada, né? Claro que tem casos que a gente pode falar que são exceções, que mesmo com o nome fraco o negócio vai rolar, mas o quanto isso impacta em um negócio, na sua opinião? Eu vou falar uma coisa rapidinha antes que eu esqueça, porque você estava falando, eu lembrei, mas estou com medo de esquecer. Vocês viram recentemente, acho que eu vi semana passada, um comercial da iFood? Passa iFood, aí o cara fala, iFood, mas vende ferramenta, vende martelo, vende tênis, vende tudo. Isso é um grande exemplo que os caras estão gastando milhões em marketing por um erro de nome. Porque food e comida. Como é que eu vou comercializar martelo com meu nome iFood? Então vamos investir em mídia. Eu vi na TV aberta. Imagina o quanto de grana os caras não estão injetando, né? Por um erro de um nome. Tanto o nome quanto a identidade visual não são eles que vão fazer o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Todo e qualquer negócio, vocês sabem disso, é um conjunto de esforços, né? Então, ótimo se eu tiver um nome bom, ótimo se eu tiver um produto bom, ótimo se eu tiver um atendimento bom, ótimo se eu tiver uma marca boa, ótimo se eu tiver um serviço de feedback ótimo, de bom, né? Então, assim, entende que um negócio é um conjunto de esforços, né? E o nome e a marca fazem parte, cada um, dessa fatia do bolo, né? Eu dei um exemplo aí do iFood, que eles estão gastando milhões agora para consertar, entre aspas, um erro de naming. Ou talvez na época eles só pensavam assim, não, a gente só vai fazer comida, tal. E aí depois a marca tomou outras proporções, eles quiseram ampliar o negócio, mas o nome
estava ali Limitou, agarrado, né? a um nicho específico. Né? Por isso que é muito comum e as pessoas têm que tomar muito cuidado em colocar o nome da empresa dela atrelado a um produto, a um serviço. Porque depois, se ela quiser expandir, vai ser um problema. Acho que até nome que remete a tamanho do negócio, né? Igual Mercadinho do Walter. É diferente, né? De a gente criar um supermercado Walter, por mais que seja um negócio pequeno ainda, né? Sim. Acho que tudo depende do sonho que está dentro da cabeça do empreendedor, né? Porque no próprio caso do iFood que você falou, agora seria um processo de rebranding. E qual que seria o impacto de fazer um rebranding, né? Porque toda a credibilidade já foi construída em cima de uma marca, né? Aí que tá. Com certeza, eles fizeram esse estudo e entenderam que não é fazer um trabalho de um novo nome e um rebranding, não pelo que a iFood já tem construído no imaginário das pessoas, né, nos clientes, e falar, pô, a gente vai gastar menos dinheiro e teremos menos prejuízos, perderemos menos clientes gastando esses milhões aí na propaganda na TV aberta. Reeducando o público, né? Porque basicamente eles estão ressignificando o nome, né? Sim. O próprio Mercado Livre, se você ver, se você for analisar o nome, né? Mercado Livre, na época que era, cara, hoje é outra coisa, é outra forma deles se comunicarem. Mas, de novo, tiveram um esforço tremendo. Antes todo mundo tinha medo de comprar no Mercado Livre, né? Tipo Mercado Negro, né? E aí os caras se reposicionaram de novo, gastando milhões na parte de publicidade e marketing. O que, mais uma vez, talvez se no começo tivesse pensado de uma forma mais global, porque às vezes também o cara não tem essa visão lá na frente, né? Mas tem que ter ciência, tem que ter conhecimento desses cuidados, sabe? E esse é o tipo de pergunta que, contratando um profissional, ele vai fazer. Deveria. Não sei se todos fazem, mas deveria. Isso me lembra muito, quando você chegou, estava falando da cultura, né? Até para falar das paredes, que a gente tem personalizado, os elementos visuais, né? Isso me lembra muito o processo de definição de cultura organizacional. Né? A gente fez isso em 2018, 2019 e a gente fez no final do ano passado para entender se nós estávamos realmente no caminho certo, naquilo que nós queríamos ou não. Onde nós unimos todos os sócios, fizemos uma reflexão bem profunda de qual é a nossa missão, qual é a nossa visão de mundo, quais são os valores de cada sócio, para entender se os valores se complementam, se realmente faz sentido e definir o propósito da empresa, definir missão, visão e valores, e tudo parte de uma reflexão muito grande, porque senão você cria uma visão, uma missão que vai limitar o seu crescimento. E antigamente a nossa primeira visão era ser referência na cidade, na região. A gente foi conquistando isso, a gente viu que a gente precisava de algo mais audacioso e motivador, né? Uhum. E com o tempo a gente entendeu que nós não vendíamos só sistemas. Né? Nós passamos dessa época um bom tempo. Depois a gente foi para metodologia e mesmo assim com metodologia que aumenta os resultados financeiros em até 30%, a gente estava entendendo que a gente precisava educar o empresário. Trazer conhecimento, trazer conteúdo, né? Pegar aquilo que a gente conseguiu transformar aqui dentro e levar para fora, porque a gente sabe que se a gente conseguir organizar gestão, liderança e cultura de uma empresa, a chance dela prosperar é muito grande. Então a gente começou a trabalhar agora em cima do braço educacional da WLS. Uhum. Então a gente foi reformulando a nossa marca no decorrer do tempo. Acho que a gente ainda precisa reformular muita coisa, né? Principalmente o nome. O nome já é uma discussão antiga que a gente já não gosta mesmo, não transmite algo que a gente gostaria de transmitir. Mas, enfim, é importante a gente frisar o quanto isso pode limitar. Realmente, né? Igual no caso do iFood, no Mercadinho, que a gente deu exemplo, né? E quanto antes você pensar nisso, pode economizar uma baita de uma grana lá na frente, né? Sim. E é o que eu falo assim para os meus clientes. A gente tem que entender tudo o que pode ser feito da melhor forma, né? E a gente entender também a realidade de cada cliente. Porque, às vezes, é um cliente pequeno que ele não vai conseguir cobrir tudo ali logo que lança a marca. Então, ele não vai conseguir fazer tudo, porque tudo isso que eu estou falando gera investimento, né? Então, assim, ter uma lista de prioridades do que é preciso, em ordem, certinho, para ir fazendo as tarefas, é essencial para qualquer empreendedor. Então, é claro, não dá para fazer tudo de uma vez, ainda mais quando às vezes está
iniciando um negócio, mas lá, lista a prioridade. E o nome e a marca, doa quem doer, tá ali no começo. Se você não começar uma coisa ali primeiro com um nome, com uma marca bacana, não vai começar. Não estou falando que vai ser o único fator de fracasso ou sucesso do seu negócio, como eu já falei aqui. Mas você está começando da forma correta. E você enxerga que tem algum outro tipo de erro que é comum nas pessoas que começam a definir uma identidade visual ali sem ajuda ou apoio de algum profissional? Igual o caso do iFood, que você deu exemplo. Tem alguns outros erros que as pessoas cometem? Acho que teve um que você falou no começo, não escancarado que é um erro, mas você não buscar se tem o registro, se já existe essa patente, né? Isso é uma problemática que às vezes acontece assim no escritório do cara chegar, tipo, desesperado. Não vou falar vou contar um milagre, mas não vou falar o nome do santo aqui. Mas aqui de um cliente de um negócio de Capão que todo mundo conhece. Ele tinha uma marca que ele pegou não sei aonde, no Google, ou fizeram para ele, não sei, nem entrei nessa questão, mas que já tinha registro, né? E ele já tinha feito toda a fachada do estabelecimento, já tinha adesivado o carro, já estava nas redes sociais, acho que ele já tinha uns 2 anos de mercado, né? E aí, do outro lado do Brasil, lá, não sei se foi Recife, enfim, de algum lugar do Nordeste, o cara entrou em contato pelo Instagram e falou: essa marca é minha, esse nome é meu, aqui as minhas fotos, a gente dá 2 meses para você parar, já contato jurídico, né, advogado da empresa chegou, você parar de utilizar, senão a gente vai abrir um processo. Aí o cara chegou desesperado no escritório, porque ele já tinha usado 2 marcas, então 2 anos a marca, então já tinha construído ali um conhecimento na nossa cidade, né? Que na época a atuação dele era local só, hoje ele tem em outras cidades. E assim, ele falou: cara, eu fiz uma enorme fachada, gastou uma grana, teve que tirar o logo. E aí o desafio que ele me chegou era que assim, tinha o formato do logo, ele queria que criasse um logo para colocar nesse mesmo formato, sabe? Eu falei: poxa vida. Até a logo era igual, então foi uma cópia, literalmente. Cópia, ele pegou, né? Caramba. E aí, isso é uma problemática, né? Então, às vezes, de cliente que chega com esse problema, ou quando a gente faz, né, a criação, por exemplo, do nome, né? A gente primeiro, obviamente, a gente faz lá a criação, a gente trabalha em funil, né? Então, saem 80 nomes, a gente corta para 50, vai analisando, né, a gente tem uma matriz de avaliação, que tem várias características do nome que tem que ser avaliado para ser um bom nome ou não. Isso a gente vai afunilando e a gente manda lá para um advogado especialista em registro de marca para ele verificar a disponibilidade de registro, de 30 nomes, por exemplo. Aí ele nos devolve, falando desses 30 nomes, esses dão registro e a gente se compromete a apresentar no mínimo 8 para o cliente, no mínimo, que dão registro, né? E o que eu digo, eu acho que o problema, respondendo especificamente sua pergunta, porque todas essas etapas, tudo isso que eu estou falando para você, o cliente, a pessoa que vai abrir um negócio, ela não tem obrigação de saber. Mas eu acho que a gente, enquanto profissional, tem obrigação de explicar, né? Aí o que ela vai fazer com essas informações, se ela vai seguir, se ela não vai seguir, se ela vai pegar um nome que ela viu na internet, se ela vai registrar, se ela não vai registrar, aí é com ela. Mas a gente fala: cara, esses vão ser os BOs que vão aparecer, muito provavelmente, né? E aqui é o caminho como a gente sugere ser feito, né? Porque hoje não tem como, a internet está aí e antigamente você fala: o cara abre uma coisa aqui um negócio aqui na nossa cidade, o cara da Bahia nunca vai saber que existe. Hoje não existe mais isso, não existe mais fronteira, né? Então tem que ser um nome que dê registro, sim. Fez o nome, legal, fez a marca, pô, vamos registrar o nome e a marca. É uma segurança que o cara tem, né? Porque senão outra pessoa vai, registra, pronto, já foi. Pronto, aí até você provar
que você fez a criação da marca, que você já utilizava, que você aí entra em processo jurídico. Aí é um outro esforço que você não sabe se vai dar certo ainda. E como que fica nos casos que a empresa carrega o nome do dono? Por exemplo, loja do Rodrigo. Como é que fica a questão de patente? Existe patente para isso? Eu consigo registrar a minha também porque é o meu nome? Tem regras para isso? Ou nem dá registro? Como é que funciona na prática? Depende, Rodrigo. Porque assim, o registro de marcas, né, eles são registrados por categorias. Então você fala uma loja de vestuário, por exemplo. Loja do Rodrigo. Não vou nem colocar loja, vou colocar do Rodrigo. De repente, dá nessa categoria de vestuário, mas existe uma outra do Rodrigo que é do gênero alimentício. Então, não vão dar conflitos entre essas duas categorias, né? Tem que ver se já existe uma outra do Rodrigo de lojas de vestuário, dentro da mesma categoria. E aí, para isso, eu trabalho com um advogado especialista na área, né? Que foi até quando eu vim para cá também foi um serviço que eu pensei em oferecer, né? Mas aí eu comecei, tem que ver a categoria, daí você tem que registrar no INPI, aí tem que ver se não dá indeferimento, aí tem que acompanhar o registro da marca para ver se ninguém indeferiu nesse meio tempo, senão você perde a marca. Eu falei, cara, não vou abraçar esse BO, melhor deixar com outro profissional especialista na área que ele faz isso, sabe? Então, existe essa questão. Voltando para a parte criativa, Lucas, como que você vê que a identidade visual ela influencia na percepção do cliente para a marca que ela consome? Tá. Ela influencia na percepção e eu acho que mais importante que isso é na empatia, né? Na conexão que gera com o cliente, né? Então, a empatia, a identificação, ela é um resultado da percepção, né? Porque você percebe, você vê. A questão é se você quer ou não se conectar com isso, né? Então, por isso que eu falo também para os clientes. Quanto mais você conhecer o seu público e se você conseguir que ele seja o mais específico possível, mais assertivo você vai ser. É claro que, às vezes, os produtos ou serviços eles não vão abraçar só um perfil de cliente muito específico. Mas quanto mais você conseguir ser específico nisso, mais conexão a sua marca vai gerar, né? No nosso caso, a gente sabe qual que é o perfil do cliente que é mais vantajoso trabalhar para ele, né? A gente tem esse mapeamento. Mesmo que às vezes a gente fala, eu sei que esse cliente aqui eu atendo também, mas não é o cara que talvez vai me dar mais lucro, que talvez vai ser melhor para a minha empresa, que talvez vai melhorar meu portfólio, né? Então, é questão de você se conectar com esse público. De que forma? Daquilo que eu falei, eu tenho que entender muito bem o meu público, o público com o qual eu estou falando, e tenho que ver se o meu propósito, se a minha empresa está alinhada a ele, né? E aí é a questão do ovo e da galinha. Quem que nasceu primeiro? Você vai primeiro ter uma empresa que seja uma vontade sua, uma questão particular sua, e você vai procurar o seu público, ou você vai identificar um público do mercado e vai fazer uma empresa ou serviço para esse público, entendeu? São esses dois olhares, né? Que os dois são possíveis, né? Hoje tem vários empresários, que tem várias empresas, e essas empresas nascem a partir da identificação de um público que não está coberto. Lá, cara, olha o tanto de gente que está lá e não tem com esse perfil, e não tem um serviço ou um produto que atenda a eles. Vamos fazer uma empresa para isso, entendeu? Percebe que não foi da vontade dele? Né? Normalmente, grandes empresários são assim, eles não querem muito saber o que quando o cara entende, ele não quer, eu tenho a vontade, eu tenho um sonho. Não, vamos atender o que o mercado está pedindo. Né? Oportunidade. Então, existem essas duas visões. E tem alguma técnica, algum padrão que você usa para transmitir os valores dessa empresa na imagem, por exemplo, na logo que você cria? Porque, por exemplo, aqui nós temos valores, trabalho em equipe, honestidade, resultado. Tudo isso também é um insumo para você na parte criativa, né?
Tem alguma técnica, tem algum padrão que você utiliza para colocar isso na logo e transparecer de uma forma, sei lá, inconsciente, que quando o cliente bater o olho naquela marca, ele vai conseguir sentir isso da empresa? Sim, são aquelas etapas do projeto, né, da metodologia do projeto que eu criei, né? Então, a primeira, não vou nem dizer metade, é mais que a metade, primeiro 2/3 é só de imersão. Então, entender, eu sou uma empresa que sou mais moderna, eu sou mais tradicional, sou mais séria, sou mais introvertida, sou uma empresa masculina ou feminina, eu sou uma empresa, a gente chama de brand sliders, né? Que são barras assim antagônicas, então tem lá séria e descontraída, moderna ou tradicional. E aí são pontinhos que a gente vai puxando. Aí, então essa vamos dizer, a gente levantou aqui que essa empresa, ela tem características mais sérias, não tão modernas, tal. Legal. Chegamos. Lá na frente, fizemos uma pesquisa de mercado. Como que as empresas dentro desse segmento se posicionam? Então, como que é o estilo tipográfico, como que elas se comunicam, como que é o público que elas se conectam. Beleza, tá aqui. E aí lá na frente a gente fala, então vamos ver alguns elementos que tem do mercado. Várias empresas trabalham, por exemplo, com a cor azul, tá? Mas é um azul tradicional. Então vamos usar um azul mais fechado? Beleza, então a gente está dentro do segmento, mas como que a gente vai se diferenciar? Vamos desenhar um símbolo diferente, vamos colocar uma tipografia que não é muito usual para se diferenciar dentro do mercado. Então, tem essas estratégias. Porque qual que é o desafio? A gente fazer uma marca que se diferencie, mas que o público veja ela e entenda em qual segmento ela faz parte. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada eu fazer uma marca de tecnologia que seja totalmente diferente de todas as marcas de tecnologia, totalmente diferente das marcas do segmento, e a pessoa olha, a pessoa acha que é uma marca de posto de gasolina. Você fala, muito legal, você se diferenciou, mas ninguém está entendendo que você vende tecnologia. Entendeu? Então, assim, é entender muito bem o segmento, entender o meu cliente e se diferenciar. E, normalmente, essa pitada de sal de diferenciação dentro do segmento vai vir desse aprofundamento com o meu cliente. Porque, de novo, o Walter só tem um. Entendeu? Então, eu vou entender ele, vou entender qual que é o negócio dele, qual que é a ambição. Mesmo tendo várias empresas de tecnologia, o meu cliente é único. Então, vai ser daí, normalmente, que se diferencia. Por isso é importante esse aprofundamento. Caramba, é um baita trabalho, então, antes de começar qualquer coisa, né? E aí vem uma curiosidade, né? Porque a galera que está nos assistindo provavelmente está pensando, nossa, quanto custa isso, né? Qual que é o valor de investimento para eu definir a minha marca, a minha logo, as cores e todo esse trabalho criacional que o seu escritório entrega? Tem alguma tabela de preço? Depende de projeto? Como é que funciona? Eu não gosto de trabalhar com tabela. Claro que a gente tem alguns parâmetros, assim, que no final das contas eu nem tenho tabela. Mas, às vezes, a gente tem alguns clientes que precisam das mesmas coisas, então a gente sabe mais ou menos quando vai dar projeto. Mas eu primeiro preciso entender com o cliente do que, de fato, ele precisa, né? E qual é o tamanho dele. Porque não adianta eu apresentar um projeto completo de branding, de comunicação, de tudo que pode ter, se não é o momento do meu cliente de estar recebendo aquilo, né? Ou se ele fala, cara, eu tenho isso de verba, o que dá para fazer dentro disso? Então, para começar, vamos fazer o logo, né? A gente trabalha aqui com logo e devagar a gente vai aumentando para os materiais, para mais pontos de identidade visual, né? Aumentando para o universo visual que a gente fala, né? Então, assim, eu não trabalho com tabelas, né? Eu primeiro entendo a necessidade do meu cliente e dentro da necessidade dele eu tento propor a melhor solução, né? Seja ela maior ou menor. Eu quero ver o que o meu cliente precisa, né? E um ponto importante, Lucas, a galera que nos assiste, uma parte aqui da região, mas grande parte tá falando fora do estado, tá lá na outra ponta do país.
Você atende Brasil inteiro? Você atende só região? Essa conversa tem que ser presencial para você ter mais, ter mais tato? Ou não? Dá para ter uma conversa online ali, Google Meet, Zoom? Como é que funciona hoje? Dá, não, tranquilamente. Eu atendo... Faz uns 2 meses que eu atendi uma empresa dos Estados Unidos. Que Show. era... Eu não posso revelar o nome aqui, posso revelar o projeto. Só que é um projeto interno da empresa, também ligado à questão jurídica. Que eles precisavam de uma marca, eles tinham uma plataforma... É até interessante de vocês saberem. Eles tinham uma plataforma interna, é uma empresa gigante, de organização de processos jurídicos. Então, são vários profissionais, também é uma multinacional, que precisam acessar essa plataforma. Então, você fala, preciso saber o processo 17203. Em que pé que está, o que foi feito, o que não foi feito. E aí eles criaram essa plataforma interna e já tinham um nome e precisavam da marca. Então, é uma empresa dos Estados Unidos. E rolou fazer esse trabalho, né? E hoje, assim, quando o cliente está aqui em Capão, que é tranquilo para eles, eu prefiro que ele vá no escritório. Para ele conhecer o espaço, eu mostro ali. Eu gosto de mostrar trabalhos que eu já fiz, que eu já faço, para ele entender a forma que eu trabalho e o que eu vou entregar, né? Então, se o cara consegue ir no escritório, ótimo. Se não, aí eu marco uma videoconferência. Compartilho tela, mostro, porque eu gosto de ser bem claro e transparente no que é o meu serviço, o que eu vou entregar, se está alinhado com a expectativa dele ou não, né? Para ficar algo verdadeiro, né? E teve alguém que você começou a mostrar seu portfólio e falou, eu quero isso aqui, ó, igualzinho isso aqui. Cara, sempre tem assim, isso aqui ficou muito legal, isso aqui, sabe? Eu quero esse azul, eu quero esse, sabe? Mas eu entendo, porque a pessoa viu ali e achou bonito. Mas se dá, de novo, se essas respostas para esse projeto respondem à necessidade desse outro cliente, ok. Se não, eu não vou passar a mesma coisa, sabe? Às vezes até o cliente pede, muda a cor, muda a tipografia. Eu tenho isso como premissa, porque muitas vezes o cliente não tem a capacidade de imaginar o que a gente, como profissional da área, imaginar se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Às vezes o cliente pede uma coisa e fala, vai ficar ruim pra caramba. Mas o cara não está vendo isso. Então eu faço, entrego e falo, tá aqui o que você pediu, mas ficou ruim por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Aí o cara concorda ou às vezes não. Eu falo, não, mas eu quero assim, então tá bom. Né? E às vezes também, muitos clientes me pediram ajustes, coisas que ficou melhor do que eu apresentei. Né? Afinal, ele conhece melhor a empresa, ele está lá no dia a dia, ele tá... Cara, fez mais sentido mesmo, sabe? Então, é rica essa troca. Né? Quando você também entende que você não é dono da verdade e está ali também para receber, o resultado do trabalho é muito mais rico. Né? E até agora a gente falou bastante sobre a sua capacidade intelectual disso, né? Mas o quanto que a inteligência artificial veio para simplificar esse trabalho ou para contribuir para uma entrega talvez até mais detalhada? Uhum. Eu acho que assim... Vou falar bem especificamente para o meu dia a dia, porque se a gente for abrir aqui e falar inteligência artificial também é para todas os tipos de negócio que utilizam, como utilizam, a gente leva mais uns 3 podcasts aqui, né? Mas então, para mim, o que ajuda hoje? Eu gosto muito, quando possível, de fazer o briefing com o cliente, igual a gente está falando aqui, batendo papo, trocando ideia, conversando, porque isso fica rico, né? Mais do que se eu mandar um formulário para ele responder. Então, por exemplo, o cliente vai no escritório, eu gravo lá uma reunião que, sei lá, dá 1h30 às vezes, porque entra em outras questões. Você está conversando aqui, daqui a pouco, meu filho, não sei o quê, nessa escola. Aí, então, às vezes tem gravações de 1h30, 2h30 de briefing, né? Eu coloco num papel tudo que está ali, mas depois eu trabalho com inteligência artificial
para organizar essas informações e pontuar, né? Então, isso ajuda muito no meu processo, né? E, às vezes, eu tenho uma estrutura de apresentação, às vezes também eu busco auxílio em algumas etapas, o que pode ter mais, entender como cliente, o que seria interessante naquele momento para o cliente colocar ali de informação que seria relevante para ele. Então, eu trabalho com a inteligência artificial dessa forma mais estratégica, né? Porque hoje eu também vejo que se você colocar ali na minha área, ela tem coisas ainda que é meio rude, sabe? Então, num refinamento de uma marca, num detalhe de uma tipografia, num ajuste de cor, ela não te dá a solução pronta. E eu, particularmente, nem quero que ela me dê, porque eu gosto ainda. Como eu falei aqui em off, hoje eu trabalho numa parte mais estratégica do escritório, né? Então, com direcionamento do projeto e tal. Mas eu ainda gosto de colocar a mão na massa, gosto ali do fazer, do pensar, de desenhar à mão. Eu acho que isso dá uma alma a mais para o trabalho, sabe? Isso, particularidade minha, assim, né? Mas, com certeza, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que está ali para nos ajudar, mas com muito cuidado. Por que eu digo isso? Por alguns pontos. Um deles, eu acho que, assim, ela otimiza tempo? Otimiza. Talvez você vá fazer uma tarefa em 15 minutos que você levaria 2 horas. Legal. E esse resto de tempo, o que você vai fazer? Você vai colocar mais trabalho? Você vai pegar mais coisas para talvez você ficar mais acelerado? Como é que você, enquanto ser humano, está respondendo a isso, né? O que você vai fazer com a sua vida com esse tempo que, entre aspas, sobrou? Pegar mais coisas para trabalhar mais acelerado? Então, isso que eu acho ter uma atenção para isso. E outra questão é a gente não se deixar, entre aspas, emburrecer com ela, né? No que eu quero dizer, no sentido da gente deixar de treinar nossas habilidades, né? Então, daqui a pouco vão ter inteligências talvez que façam desenhos bacanas de símbolo. Ilustração já tem, né? Mas assim, de símbolo de marca legal mesmo, pensado, estruturado, eu ainda não conheço nenhuma. Mas e aí? E aí a habilidade de você desenhar, a parte que você se entrega ali para o projeto, vai deixar de lado? Sabe? Então, é aquilo, tipo, o ser humano foi feito para se manter em movimento. A cabeça foi feita para pensar, o cérebro foi feito para exercitar. O nosso corpo precisa desse movimento, né? E a inteligência artificial está cada vez tirando mais isso, né? Eu lembro que na época também tinha quando eu fiz um curso de aprofundamento de nome, tinha um site muito bom que você colocava conceitos, essas coisas, e ele dava vários esboços, né, de nomes assim. Tinha que trabalhar em cima. Mas esse site não tem mais. E aí? E as pessoas que não sabiam o processo ficam à mercê de uma ferramenta, entendeu? Isso eu acho horrível. Aliás, a gente sabe que a gente está num contexto, numa sociedade, mas quando você fica refém de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de alguma ferramenta, é horrível isso. Pra gente, enquanto ser humano mesmo, sabe? Então, eu acho que esses 2 pontos têm que ser muito bem pensados quando a inteligência artificial está aí, mas tem que tomar cuidado, na minha opinião. Não, realmente, cara. Eu acho que a partir do momento que você começa a delegar muita função para ela, você acaba deixando seus neurônios mais tranquilos, né? Você não vai queimando massa cinzenta. É a hora que você vê, quando você realmente precisar colocar a mão na massa, você já não sabe mais como fazer. Não sabe. Isso é um real perigo, né? Hoje a inteligência artificial, acho que ela veio para ajudar muito, mas a gente acho que não conhece o impacto que isso pode gerar no futuro, né? Tem muita coisa boa, mas acho que tem esse outro olhar que você acabou falando, que é muito importante, né? Acho que não dá para colocar tudo na mão dela e ficar refém. Cara, eu fico imaginando, tipo, aonde ela já tá, sabe? Porque hoje a gente tem acesso a acho que o mínimo do mínimo, da onde já tá essa coisa, sabe? De novo, final de semana passado eu assisti de novo um filme, se eu não me engano é de 2013, Ela. Não sei se vocês já assistiram. É sobre inteligência artificial, que o cara começa a se relacionar com a inteligência artificial e, pum, a inteligência artificial some. Se eu não me engano, é de 2013.
Então, a gente não falava igual a gente está falando aqui. Imagina hoje o quanto isso já não está lá na frente e a gente está falando aqui. Esse negócio já... Mas o próprio CEO, né, de algumas IAs já falaram que não faz ideia de como ela funciona. Acho que ela já está se tornando uma proporção tão grande que os próprios criadores já perderam a mão, né? Eu acho que isso é um problema. Acho que o próprio Elon Musk está falando para travar um pouquinho, né? Essa evolução, porque daqui a pouco fica absurdo, né? E é perigoso isso, cara. É perigoso, porque as pessoas... A gente vai, às vezes, no automático, vai tomando um caminho, e não percebe o caminho que tá seguindo o trajeto. Aí, quando você olha para trás, você fala, cara, onde que eu tô indo, velho? O que eu fiz, né? Qual o quanto de coisa que se perdeu, que eu deixei, sabe? Então, eu acho que pra gente viver assim no mundo de hoje, a gente tem que estar com as antenas ligadas, assim, tem que ter serenidade e muita clareza, assim, do que está acontecendo, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo e nem todas as coisas que estão acontecendo é legal a gente participar. Né? Então, eu acho isso. Interessante. Forte. Cara, um baita bate-papo, hein? Mas antes de a gente ir pro final, quero ouvir a opinião dele, né? Porque a gente já tá falando de trocar nossa marca faz tempo, de mudar o nome da empresa, deixar de ser WLS Soluções. E aí entra alguns questionamentos, né? O que a gente vai perder de trocar de nome? O que a gente precisa fazer depois de trocar de nome para garantir que as pessoas se conectem de verdade com aquilo que a gente tá levando para elas? Na sua visão, qual que é o primeiro passo, então? Além de fazer uma reunião com você lá. Eu acho que é isso. O primeiro passo seria isso. O primeiro passo é a gente entender qual hoje é a relevância que vocês já têm enquanto nome WLS. Então, assim, os clientes, digamos hoje, que vocês já têm, se vocês fizessem essa mudança de nome, eles iam entender que eram vocês ainda. Eles têm alguma empatia já por esse nome, eles têm alguma familiaridade com isso ou não, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é entender o que vocês já têm, o legado que vocês já construíram e o quão essa mudança de nome vai impactar positivamente ou negativamente para isso, né? Então, esse é o primeiro passo. E, de novo, isso é através de pesquisa, de estudo, de comportamento, de entender os seus clientes, de conversar com eles, de perguntar o que vocês acham, isso faz diferença? Já por exemplo, eles lembram com facilidade da WLS ou falam direto com vocês? Ou como é que funciona essa troca, né? Porque afinal vocês já conquistaram uma coisa, não é assim, vamos mudar tudo, jogar tudo para cima e ver o que dá, né? Não é assim. Então, primeiro é isso, entender o que vocês já conquistaram e ver se é uma iniciativa sábia mudar de nome ou não, porque às vezes não, né? E aí, diante disso, seria entender de novo, hoje, aqui, a estrutura de vocês para, se for mudar de nome, entender qual nome, qual categoria, qual estratégia, o que ele tem que passar, o que ele vai falar, o que hoje exatamente vocês oferecem ou o que vocês pretendem também oferecer no futuro, né? O que hoje vocês já têm em mente. E, de novo, pode ser que mais para frente vocês vão ter uma ideia que hoje vocês não têm. Sim. Né? E, assim, eu diria de antemão que vocês precisam de um nome que não se atrele a um produto ou um serviço. Porque vocês estão em expansão. Vocês acabaram de falar que estão oferecendo um novo treinamento para clientes. Amanhã ou depois vai surgir uma outra ideia. Pô, agora é legal a gente oferecer isso também. Então, é uma empresa que você vê muito essa expansão orgânica que está mudando, que está evoluindo, né? A empresa de vocês, pelo que vocês me falarem, pelo que eu conheço, tem essa característica, né? Não é uma empresa super tradicional que está aqui, a gente oferece isso e vai ser sempre isso. Um escritório de advocacia, por exemplo, para exemplificar. É diferente. Então, diante dessas estratégias, planejar, começar a pensar no direcionamento de ideia do nome. Uma das coisas que sempre incomodou, né, Walter, é que a nossa missão é simplificar. A gente sempre fala de simplificar, de tornar fácil as coisas. E a gente vê que muitas pessoas ou clientes têm dificuldade de falar o WLS. WLS. Não é muito
simples de pronunciar isso. Inclusive colaboradores mesmo. Tem colaboradores que falam WLS, sabe? O cliente tem dificuldade. Às vezes fala o sistema lá. Então, isso acabou incomodando a gente, né? Apesar de o meu nome começar com W, do Walter também. Então, por isso a gente não mudou desde o início da sociedade. Porque a gente achou que não fazia sentido. Mas depois a gente começou a ver esses desafios dos nossos clientes. E como a nossa missão é simplificar, não acho que a gente está simplificando no nome, sabe? Sim. Não sei se faz sentido isso, se já deveria estar conectado, tem que ser algo simples. Olha, de novo, se fosse pensar... Se vocês fossem uma empresa do zero, eu diria que o nome de sigla não seria o mais indicado. Existem alguns pontos, né? No caso, lembra que eu falei que tem a matriz de análise do nome? Então, tem algumas coisas que a gente analisa: a grafia, a pronúncia, a originalidade, a pregnância, que a gente fala, a memorabilidade do cliente. Então, assim, os nomes de sigla, eles, para alguns negócios, são adequados, mas para alguns não. Por exemplo, vou falar uma das características. Eles têm uma baixa memorabilidade, né? Ou seja, é muito mais fácil eu lembrar de uma palavra do que uma sigla. Quando eu falo uma sigla, eu falo 3 letras ou mais separadamente. Isso é mais difícil do que eu lembrar da palavra copo, por exemplo. Entendeu? Então já não fica tão simples, né? Aí a questão da pronúncia, que você já falou. Você está falando das coisas, eu estou lembrando de alguns casos interessantes. Tinha um cliente em São Paulo que era da indústria farmacêutica e ele chamava Moksha 8. Era Moksha, M-O-K-S-H-A, já difícil pra caramba a grafia, né? E o 8 do 8, eles fizeram 8, só que dobraram o 8 como se fosse infinito. Cara, era Moksha infinito, Moksha lemniscata, tudo menos Moksha 8, que era o nome que eles tinham. Eles fizeram uma ação, uma baita, porque era uma empresa grande, também multinacional. Eles fizeram uma baita ação interna só para os colaboradores. Para os colaboradores, quando atendia o telefone, saber falar o nome da empresa que está trabalhando. Entendeu? Caramba. Então tem tudo isso. Temos que pensar nisso, hein? Mas resumo da história, vamos ter que marcar uma reunião com ele. Vamos, não tem jeito. Tá, as portas estão abertas quando vocês quiserem. Mas show de bola. Lucas, primeiro já quero agradecer de antemão por aceitar o nosso convite e participar desse bate-papo, que pra gente foi muito gratificante. Tenho certeza que pra você que tá nos assistindo aí também. Então, se você acredita que o nome não tá legal ou que a marca que você tem talvez já tenham outras no mercado e você precisa repensá-la, então a gente vai deixar o contato do Lucas aqui nesse podcast. Se puder, na verdade, falar o @ do Instagram da sua empresa e o seu pessoal para a galera se conectar com você também, Lucas, fique à vontade. O do escritório é soual.design, né? E o meu é lucas.a.canepa. Show de bola. Então agora você já sabe como encontrar o Lucas lá. Antes da gente finalizar, tem um recadinho do nosso patrocinador. E quem está patrocinando o podcast de hoje é a Cala Onda Confecções, né, Walter? É isso aí. Então eu queria mandar um abraço aí pro nosso querido amigo Anderson. Muito obrigado por confiar no nosso podcast, no nosso trabalho e por estar aqui com a gente. Então, se você precisa de uniformes ou brindes para sua empresa, Cala Ondas Confecções. Vamos deixar o contato aqui abaixo também. O Anderson também, abrindo um parênteses, a nova marca da Cala Onda foi a gente que fez o rebranding dela. Show de bola. Lembra aí. antes que era uma ondinha azul e tal, e essa nova marca foi a gente que fez aí. Um abraço, Anderson. Show de bola. É isso, Walter? É isso aí. A gente vai ficando por aqui, então. Forte abraço, turma. E até o próximo vídeo. Bora? Decolar. Valeu. Tchau, tchau.